E aí, minhas gibetes, como é que vocês estão, galera? Começando mais um vidinho aqui. Tô no carro hoje, vou mandar um treininho de perna. Vontade zero de treinar, galera, mas vim aqui hoje, eu vou fazer um vídeo. No canal não tem nenhum vídeo aí de perna, né? Então já vim aqui também atualizar vocês. A gente tá batendo aí 124, 125 quilos aí nesse off. No final do dia aí, depois a gente vai se pesar ali. Vamos ver como que a gente vai estar. Tem aí mais uma, duas refeições pra gente fazer. Agora já é umas 8 horas, então depois do treino vamos ver se a gente consegue fazer a refeição com a insulina. E a refeição normal, vai ficar um pouquinho mais tarde, mas é o momento ideal aí pra gente fazer as refeições aí com insulina e é o tempo que eu tenho. Às vezes a gente acaba dormindo um pouquinho mais tarde, compensa aí o sono nos outros dias. Perna, já vou falar pra vocês, não sou um cara que tem extrema força pra fazer um treinamento de perna, mesmo que minhas pernas sejam um ponto forte do meu físico, né? Pra quem me acompanha aí no fisiculturismo, você que tá chegando aí agora, meu Instagram aí tá na descrição, você consegue acompanhar, é um ponto na onde eu sempre bati e enfatizei as repetições bem feitas, números elevados de quantidade de repetições e um peso adequado. E uma dica que eu quero dar para vocês, já começando o vídeo já com uma dica aí para vocês, para agregar. Eu acho que vocês viram aí há pouco tempo aí, até mesmo depois do Arnold, o Leandro Pérez falando um pouco, né, da questão dele não usar muito strap, às vezes não usar tanta questão de joelheira, às vezes para proteger uma hora ou outra, ou questão de cinto. Eu sou uma pessoa que sou adepta a não usar muito dessas ferramentas, porque eu acredito que o máximo que a gente possa extrair é aquele máximo que o nosso corpo aguenta. A não ser que você esteja com outro objetivo, né? Ah, você é um powerlift, eu quero fazer muita força, então eu preciso proteger as minhas articulações do cotovelo, a articulação do joelho, lombar. Então eu costumo trabalhar dentro do meu limite, do peso que eu aguento. Hoje em dia eu já constituí uma boa resistência, uma boa força, né, para o meu peso, para minha altura, mas não é nada absurdo de você olhar e falar, nossa, esse cara aí ergue 1 tonelada no leg press. Não ergo tudo isso e procuro não exagerar, porque um risco de lesão nesse sentido pode significar aí um dano permanente aí na carreira, e eu sou uma pessoa que busco a longo prazo aí algumas questões aí pessoais e questões de objetivo e meta de vida, então a gente vai estar sempre controlando esse tipo de questão, beleza? Então vamos pro treino. Hoje é segunda-feira, provavelmente vai ter bastante mulherada treinando perna. Segunda-feira é o Dia Mundial de Peito da galera, né, dos homens, e o Dia Mundial de Perna para as mulheres. Eu acho que quando você começa a treinar, você começa a perceber isso. As mulheradas começam a treinar na segunda-feira perna, os homens peito. Mas a gente vai colocar o tripé lá, fazer alguns exercícios, conversar um pouquinho. Então já vai deixando o seu like aí no vídeo, vai compartilhando com um amigo aí que curte assistir um vlog, que curte acompanhar a vida de um bodybuilder. Meu Instagram eu já disse aí, então a gente tá fechado aí com a academia da Skyfit do Jardim Bom Sucesso aqui. Semana que vem ela faz 1 ano, então vou gravar um conteúdo aí para mostrar para vocês como que vai ser essa comemoração. Vai ter muita coisa boa rolando. Vamos fazer um campeonatinho de supino, vamos fazer um agito, vai ser legal. Vamos tentar filmar para fazer um vídeo bacana para vocês. Então vai fortalecendo pro trampo continuar. Não esquece de usar o meu cupomzão lá na Cribal, Gibão30. Me ajuda lá, senão patrocínio, ó, já era, tá ligado como é que é, né? Tem que bater as metas lá, estamos caminhando, mas eu preciso da ajuda de todo mundo. Então vamos que vamos, porque a gente tem muito a percorrer e hoje é treinão de perna. Vou tentar ir mentalizando aí até o caminho, até a sala de musculação, a academia ali. Tô no estacionamento aqui, mas o negócio tá punk, galera. Mas é isso, estamos atingindo os objetivos aí do off, crescendo. Vamos ver se a gente consegue bater uns 130 quilos até julho, né? Nesse off aí, pra gente conseguir começar uma preparação e subir aí alguns quilos a mais aí dentro do palco, e o físico tá ficando aí alinhadinho, beleza? Vamos lá, depois a gente vai conversando durante o treino. Bora dar uma aquecida aqui, focar o treininho hoje posteriores. Eu costumo fazer 2 treinos, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que sempre focou quadríceps, né? Então chegou um ponto que meu quadríceps ele ficou superior ao posterior. Vou fazer 2 de aquecimento. E agora eu preciso correr atrás aí para deixar o quadríceps com um volume tão grande, tão bom quanto o posterior, né? O posterior deixar um volume tão bom quanto o quadríceps.
Eu sempre começo aqui nas cadeiras extensoras, porque é um movimento controlado e ele dá uma boa irrigação na musculatura. A articulação acaba ficando bastante lubrificada e eu sinto que o treino desenvolve mais. Outra dica aí, ó. Eu sinto que o treino desenvolve mais quando eu começo pelas cadeiras, seja quando eu vou treinar quadríceps ou posterior. Então aqui é a cadeira flexora ou a cadeira extensora para quadríceps. Duas sériezinhas de 20 para aquecer com um pezinho bem leve, O aquecimento já foi. Eu gosto dessas máquinas, só que o único problema é que elas já não tem mais peso. A gente já zera todas, então bora. Então eu sempre aperto bastante isso daqui, velho, porque essa estabilização faz a diferença. Como eu falei pra vocês, eu costumava fazer o treino de quadríceps com muita repetição. Hoje em dia eu faço com menos. O Rodolfo, ele passa menos repetições. Já consegui aumentar bastante a carga por causa disso. E eu sinto também que eu consigo evoluir dessa maneira, com movimentos precisos, movimentos conscientes, né? Que é o importante. Começar com esse exercício, daqui a pouquinho a gente vai pro próximo. Então eu costumo sempre começar com esse, depois eu faço um stiff ou alguma coisa que tenha um estímulo mais no sentido de alongamento, e aí eu sempre alterno, né? Algo na onde eu necessito fazer a força para fazer uma contração e o outro uma extensão. Agora eu vou fazer um stiff, fazer mais duas. Como os dois primeiros exercícios, eu costumo fazer 2 séries de aquecimento para cada um, colocar um pezinho, e é aquilo lá que eu falei para vocês. Eu vou ir até um ponto que eu consigo fazer a extensão do posterior, glúteo, mas eu não vou abusar do peso a um ponto de que eu esteja sobrecarregando minha lombar. Porque é fácil colocar um cinto aqui, colocar um strap, jogar 100 kg cada lado. Aí o que acontece? Toda a força que você tem que fazer a resistência e fazer a concentração do exercício, a probabilidade de você romper um posterior é muito grande. Já tive casos de pessoas fazendo normal, às vezes não estava nem com carga e acabou acontecendo. Aumentamos um pouquinho, vou aumentar um pouquinho mais depois, mas aqui já tá começando a ficar pesadinho. Tento sempre alongar ao máximo aqui o meu posterior, não deixar ele flexionar, mas é difícil. É mais eu que sou mais alto, mas o segredo tá na carga que você vai trabalhar e na consciência muscular na hora de subir. Você tem que forçar desde o calcanhar do posterior até o glúteo. Então não adianta nada eu socar de peso aqui, subir e descer, aí eu vou só estar ativando a minha lombar. Com menos peso eu tava até sentindo mais, tava fazendo mais repetição, mas eu acabei sentindo um pouquinho da lombar também, porque é muita repetição, acaba sobressaindo, mas com esse peso, normalmente é uns 30, 34 quilos que eu faço com o halter lá em cima. Normalmente eu faço a esteira e já faço com o halter, mas com a barra a gente vai aumentar um pouquinho depois, mas é mais ou menos essa carga aqui.
30 quilos cada lado. Bora, vamos ver se vai. Joelho bem flexionado, 40 cada lado aqui agora. Vamos erguer a primeira barra, depois a gente desce. Bem no cantinho. Agora um pouquinho de abdutora, um pouquinho também posterior e glúteo, né, o treino. Fazer encostadinho, a coluna aqui no banco, abrir o máximo que aguentar e até exaustão. A máquina tá zerada também, 4 séries. Torcer para não quebrar a máquina, porque eu já quebrei umas duas aqui. Minutinhos agora. Exercício muito bom também. A glúteo, posterior, abdutor aqui. Costuma causar uma hipertrofia, né? Que quando está na pose de lado, depois eu vou fazer umas poses ali. Quando você pressiona um contra o outro, acaba até ajudando na questão da impressão, do maior volume. Só que a minha anatomia, minha fisionomia é de um quadríceps maior. Então meu posterior até tem um volume bom, mas o quadríceps, ele tem a minha genética, ele se sobressai e acaba dando a impressão que o meu posterior não tem um volume tão bom para ficar equilibrado. E aí eu tô buscando isso. Por isso que eu falei para vocês que eu treino aí 2 vezes posterior e glúteo, aí eu treino uma vez quadríceps, que é o foco principal aí pra gente equilibrar o físico. Vamos que vamos. Pausa para as poses. Bora, vamos voltar pro treino. Vou fazer um posterior agora, unilateral. 2019 foi quando eu fui voltar a competir. Foi antes da pandemia, eu ia voltar a competir em 2019, ia dar sequência, né? Acho que vocês devem ter visto aí em outros vídeos. Esse daqui é o 3º ano que eu tô seguindo competindo direto, então normalmente eu fazia 1 ano, 2 anos. Às vezes precisava parar por causa da faculdade, ou aconteceu alguns problemas, ou até mesmo financiamento, etc. Foi o que aconteceu na pandemia. As academias fecharam, não tinha mais campeonato. Mas antes disso, em 2019, eu acabei lesionando o posterior um pouco, mas tendão leve, mais distensão leve. Ficou um pouquinho roxo e tal, mas voltou. Mas mesmo assim ainda a musculatura da perna esquerda ela não tem a mesma força a da perna direita não tem a mesma força da esquerda. Então eu costumo começar quando você tiver também uma desproporção na força. Se você for fazer um exercício unilateral, você vai pegar uma quantidade de peso que você vai conseguir fazer e você vai fazer com o membro que é mais fraco primeiro. Então automaticamente se eu fizer 10 com a perna direita, que é a mais fraca, vou fazer 10 com a esquerda, às vezes eu vou ter um pouquinho mais de força. Mas isso daí serve pra gente equilibrar a força e a simetria, porque lembrando também, o músculo distendeu, até fiz alguns procedimentos aí de liberação, fisioterapia, para tentar voltar, mas hoje, justamente por isso, na hora de posar, eu acabo utilizando a perna esquerda para contrair o posterior, porque é onde eu tenho mais consciência e consigo ter melhor aproveitamento ali para mostrar a definição, os cortes. O direito hoje em dia tá bom, mas na época que eu machuquei, eu fui competir e a perna direita ela não conseguia contrair o posterior, né? Vambora. Comecei com 20 aqui, mas acho que depois dá pra aumentar um pouquinho. Com a direita eu fiz 12, com a esquerda até fiz um pouquinho a mais, mas fiz 13, 14. Mas a ideia é fazer as mesmas repetições. Vai fazendo, você viu que a facilidade que eu tenho para fazer com a esquerda, mas não é a mesma com a direita. Então dá para aumentar um pouquinho para fazer umas 10 repetições, eu fiz 12. E aí a gente achar uma carga ideal aí para fazer 10 movimentos, 12 movimentos aí com uma carga bacana. Agora eu ia fazer o búlgaro, mas eu vou testar, tá até sem peso aqui, depois eu vou colocar um peso.
Vi um fisiculturista fazendo, Brad Wilkins. É uma espécie de um búlgaro, só que no hack. Eu não fiz ainda. Eu fiz aqui uma pra ver, fazendo vídeo aqui pra mostrar pra vocês. O búlgaro tem o aparelho ali, é bom também, mas vou ver qual que é a diferença. Eu vou falar pra vocês. Comenta aí pra mim se vocês já fizeram aí um tipo de agachamento búlgaro ou unilateral aqui no hack. Eu não fiz ainda, então vocês não têm ideia de como que é. Mas eu vi ele fazendo. Pra quem não sabe, o Brad Wilkins é um fisiculturista, tá? Ele treina bastante com o Martin Fitzwater. Martin é aquela galera do Canadá ali, que tá sempre com o Sebum. É um cara que é um físico muito bom também. Ano passado ele conseguiu a vaga dele pro Olímpia. E esse ano provavelmente ele ganhou do Bruno Santos. Não sei se vocês lembram. E ele é um cara muito grande também. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou posicionar o pé aqui embaixo. É como se eu fosse fazer um buco, eu vou ter o apoio da cervical e da lombar aqui. Aí eu vou conseguir descer, ó. Eu sinto que alonga bem. Consegue pegar ali, eu sinto o glúteo, só que tá sem a carga ainda, porque eu não tenho domínio do movimento ainda. Vai ter que ajustar aqui um pouquinho pra... Então meio que eu faço a mesma função do búlgaro, só que com apoio nas costas. E na hora de subir, o meu pé inteiro aqui tá fazendo a força para subir, consequentemente meu quadríceps, meu posterior ao glúteo. Como eu acabo forçando muito o calcanhar, né, para fazer a força dos treinos de perna, eu acabo sentindo bastante o glúteo aqui. E digamos que é um búlgaro de preguiçoso. Mas eu gostei. Sou preguiçoso? Brincadeira. Provado. Ó. Que pega tudo, ó. Vou fazer com esse pé aqui agora. Acaba isolando também a lombar, né? Mas lógico, tá sem peso. Eu vou colocar um peso agora. Vamos ver como é que vai ser. Fiz com 10 quilos cada lado. Ficou tranquilo pra fazer. Agora eu coloquei 20. Lembrando que eu tô fazendo unilateral, né? É o búlgaro. Então, vou começar o outro lado que eu terminei com esse. Eu posicionei aqui a maneira onde o meu pé fica confortável, meu joelho não ultrapasse a linha da ponta do pé. E na hora que eu encostar aqui, eu não vou conseguir, ó. Vou até erguer aqui para mostrar para vocês. Eu vou esticar essa perna. Isso daqui é eu configurando do jeito que eu acho que fica bom, tá? É o jeito que eu consegui fazer aqui algumas repetições e eu senti bastante o posterior e glúteo. Então não vou deixar aqui na frente meu outro pé. Eu vou vir com ele até a ponta, o calcanhar subir um pouquinho. Por quê? Eu vou precisar que a ponta do pé não saia do chão e eu vou forçar só com essa perna aqui. Então eu vou descer, ela vai alongar, eu vou subir. E aí eu encosto a cabeça aqui para fazer 100%. Quase acabando o treino. Vou fazer mais uma aqui. Tem a mesa flexora, mais elevação pélvica. Treininho de open, né, pai? Por isso que eu tava reclamando que eu não queria vir. O treino é longo, volumoso, mas não adianta. A gente tem um diferencial, tem um tamanho além do normal. A gente precisa treinar além do normal. E é foda. E isso era muitas coisas que eu não compreendia antes. Na verdade eu treinava
fazer um treino de 40 minutos, 1 hora. Mas agora eu vi que um treino com bastante volume para um fim que é ser um bodybuilder open, um dos mandamentos assim que você tem que seguir. Não adianta. Vai ser grande? Vai ser diferenciado? Não. Se você não fizer um treino bem volumoso, com bastante exercício, comer bem, automaticamente maior número de repetição não, de série, de volume de treino, de exercício, o pós-treino é um dos segredos aí para você fazer um off bom. Você vai ter mais fome, porque você vai estar gastando mais, você vai estar se esforçando mais e você vai conseguir comer mais. Então, esse é um ponto interessante aí que eu observei desde o último off. Pra vocês terem ideia, a gente chegou até 126 quilos e agora eu tô batendo 126 quilos numa condição totalmente diferente e tô conseguindo ter uma qualidade de vida. Antes eu tava com 126 retido, inchado, não tinha muita mobilidade. Agora eu tô com um volume bom, mas a pressão tá legal, não tô inchado, a não ser aqui um pouquinho da canela, né? Mas eu já fui ver no vascular e é só uma retenção, não tem nenhum problema relacionado a rim, a fígado, nada. Então, por isso que eu venho falar pra vocês, se você quer um físico diferenciado, vai ter que fazer um treino diferenciado, e não é um dia na semana, 2. O mais foda é você fazer isso a semana inteira, e principalmente no dia que você não tiver vontade. Vou fazer mais uma e a gente já tá acabando. A perna tá moída. Esse aqui é outro exercício que ele, nem eu comentei quando eu fiz o unilateral. Se eu colocar muito peso, a perna esquerda é mais forte, ela começa a fazer mais força, então eu tenho que colocar um peso, até dá pra aumentar um pouquinho, mas se eu sinto, se eu preciso puxar, fazer muita força, a esquerda ela traz mais, então tem que tomar cuidado com isso. Vou fazer essa mesa flexora agora, depois a gente encerra na elevação pélvica. É outro exercício também que eu gosto, comecei a fazer ano passado também, ele pega bastante glúteo, então é um dos pontos aí que a gente está trabalhando para trazer um conjunto bacana aí no palco, porque é um diferencial e hoje em dia todo mundo não, mas a maioria está trazendo um conjunto bem completo, principalmente no amador. Às vezes glúteo fibrado, né, baixo índice de gordura de BF, então é isso que a gente busca. No último campeonato lá você consegue ver aí no YouTube também, participei aí, fiz vlog no Nacional, né? Então foi aqui em Campinas. Eu tava seco, só que eu ainda não tinha a musculatura necessária para fazer com que o glúteo fibrasse. Então, mesmo que você atinja um nível de BF bem baixo, você precisa ter a musculatura onde a pele vai colar, vai mostrar as fibras. E esse ano eu tô trabalhando nisso, que eu falei, eu tô no 3º ano consecutivo aí, o físico tá respondendo muito bem. Tô cuidando com algumas coisas relacionadas à digestão aí, porque eu tô comendo bastante. Então é importante a gente não ter nenhum problema. No passado eu tive, mas no final do off, então já consertei e esse ano eu tô mais atento ainda para não ter nenhum BO. E a ideia é isso, trazer um conjunto completo com bastante maturidade. E maturidade é isso, a gente se conquista num treino firme, consistente, né, pegando uma carga adequada, fazendo uma repetição com excelência, para a gente conseguir aí atingir a musculatura certa e construir a musculatura bem empedrada, bem maturada. Então vamos fazer mais um, mais 2, mais 3 séries dessa. Depois a gente vai para a elevação pélvica. Agora pesou um pouquinho. Fazer mais uma não, né? Eu fiz uma já, vou fazer mais 3, coloquei 40 agora. Eu não tenho tanta força, tá final do treino também, na elevação pélvica. Não sou aquela pessoa que ergue 300 kg, de vez em quando eu ergo, mas não é sempre, até mesmo porque eu deixo pro final do treino. Mais uma carga de 40, 60, acho que até 60 quilos a gente chega aí. O segredinho que eu não falei, eu enchi de novo essa garrafinha, né? Mas eu coloquei um pouquinho de sal grosso. Ele não é ionizado, não sofre nenhum processo igual ao sal refinado. Então eu senti que os eletrólitos, né, os sais minerais, sódio um pouquinho, acabou me ajudando aí nesse treino. E principalmente para pessoas, até mesmo quando eu dou a consultoria, eu passo para ela quando ela está fazendo uma dieta onde ela está buscando perca de peso, para ela colocar um pouquinho no intratreino, porque isso daí salva, cara. Se você não tiver um intratreino, lá no site da Canibal você consegue comprar um, que é o Freak, que eu uso muito, mas ultimamente eu usei, misturei com pré-treino, acabei tendo um pouquinho
dor de barriga, alguma coisinha nesse sentido, porque eu tava tomando bastante coisa. Aí depois eu fiz uma refeição que tinha leite, então misturou, deu uma meleca. E aí meu estômago tá voltando, tá legalzinho, mas aí eu coloquei um pouquinho de sal grosso. E cara, sinceramente, semana passada quando eu vim treinar a perna, eu tava chegando nesse exercício, eu tava moído. E eu tô conseguindo manter um treino intenso e coloquei 2, 3 gramas de sal grosso. Fui tomando junto com a água, dá um gostinho de soro, né? Mas fica gostoso e aí você consegue. Se você não tiver dinheiro para comprar um intratreino, se você tiver um intratreino, bom também. Então bora. A última série, coloquei um pezinho agora, hein? Não é muita coisa, mas tô conseguindo fazer boas séries aqui. Então, sinto confiança aí para aumentar. Bora, que é a última série, aí a gente vai para casa. Essa elevação pélvica eu não falei, né? Elevação pélvica é diferente, é articulada, velho. Então é tudo que alguém pode querer para fazer uma elevação. Consegue colocar o peso, sair, entrar. Só é triste agora, tem que desmontar, né? Aí vamos fazer isso, né? Não seja frango, desmonte o aparelho. É isso aí, galera. Daqui a pouco vamos ali pesar. Quero mostrar o peso aí, mostrar pra vocês. Um pouquinho das pernas. Vamos ver se fica legal aqui, peraí. Esse quadríceps. Exteriorzinho. Isso aí. Só essa botinha eu sei que tem 1 quilo, velho. Então já dá pra desconsiderar, mas vamos lá ver. Bora. Vamos ver quanto é que tá. $125 lá. 125? É isso aí. Fazer mais uma refeição agora, chegando em casa, 1 ou 2. Tem que fazer insulina, agora 10 horas. Dá pra fazer, aí lá pra meia-noite eu faço a última. E aí meia-noite e pouquinho, meia-noite e meia eu vou deitar. Então, peso é mais ou menos esse, 125, 126 no final do dia. Ainda falta um pouquinho pra comer. E é isso, galera que tá acompanhando, acompanhou um pouquinho do vídeo, obrigado por ficar até o final aí, vai deixando aquele like, vai se inscrevendo e obrigado por sempre fortalecer. A gente tá tentando sempre fazer o melhor aí pra vocês, tem muita coisa boa pra acontecer aí, vai ter mais conteúdo como esse. E é um treininho, tô cansado pra caramba, vou pra casa pra fazer essa refeição com insulina, mas todos os dias eu faço um cardiozinho também, pelo menos umas 4 vezes na semana, 5 vezes na semana eu faço um cardio de 40, 45 minutos, bem levinho, pra manter aí o ritmo e a saúde cardiovascular. Beleza? Então, chama na braceta, molecada, valeu!